Nós continuamos acompanhando aqui em Campinas, então, o Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias. A gente está tendo um dia com bastante debate importante para o setor, assuntos relevantes sendo mencionados, sendo levantados aqui nessa tarde de terça-feira. E agora a gente vai falar sobre prática ESG. A gente ganhou destaque, o assunto ganhou destaque nesse último ano, principalmente, e nos últimos dias com a COP26 entrou em relevância e agora chega também no agronegócio. Mas para a gente entender melhor o que está acontecendo, o quão importante é o setor produtivo estar ligado nessas práticas, a gente conversa agora com o Luiz Fernando Smith. O Luiz Fernando, ele é diretor de marketing e novos negócios da ESERI. Luiz Fernando, você começou sua palestra chamando a atenção para o seguinte: ESG, né? Práticas de governança, sustentabilidade, enfim, é um assunto antigo, mas que começa a chegar para o setor produtivo agora. O que isso significa na prática? Olá, boa tarde a todos. Bom, na prática, o que significa é que você tem uma dinâmica de implementação do ESG já há longo tempo, mas o setor agro não tinha a percepção exata de toda a dinâmica de como o ESG funciona e principalmente a caracterização de como isso pode impactar no setor produtivo. Então, o que percebemos nos últimos momentos, nos últimos anos, impulsionado pelo setor financeiro, uma cobrança no sentido de você implementar essas políticas dentro do agro, efetivamente, vimos a dinâmica dentro das cooperativas e dentro das empresas que estão ligadas no agro tomarem uma proporção de atenção muito maior do que efetivamente existia. Na verdade, todas as empresas, assim como as cooperativas, também já promoviam muitas ações direcionadas dentro da política do ESG. Porém não tinham o entendimento claro de qual posição do pilar essa ação estava sendo referendada. Quando você entra num processo em que efetivamente o setor financeiro, que foi o grande impulsionador de todas essas políticas de ESG, começa a cobrar a ação efetiva disso, você vê uma reorganização dentro das empresas, dentro das cooperativas, para dizer claramente o que eu estou fazendo no âmbito do ambiente, no âmbito do social e no âmbito da governança. E nós vimos que as empresas, de uma maneira geral, têm se profissionalizado muito dentro desse contexto. Então nós temos uma dinâmica muito efetiva, não só de entender e clarificar para toda a sociedade o que está sendo feito, mas principalmente para medir o impacto que tem diretamente no produtor, que é o usuário final das tecnologias que são repassadas pela cooperativa ou pela indústria e efetivamente qual o nível de aderência que esse produtor tem com relação a essas práticas. Então é um assunto bastante relevante, é um assunto com uma dimensão ainda muito grande, que precisa ser mais explorado, precisa ser mais compreendido por todos os elos da cadeia produtiva, mas que tem, sem dúvida nenhuma, um papel importante dentro da dinâmica de mostrar para o mundo que a nossa agricultura ela é sustentável, ela tem uma dinâmica efetiva de produção e o produtor contribui muito, principalmente no contexto do ambiente, no contexto da sustentabilidade. Quando o senhor fala em todos os elos de produção, me chama muita atenção porque a gente tem hoje aqui em Campinas as cooperativas dos mais diversos segmentos, né, Luiz? A gente tem cana-de-açúcar, tem grãos, tem café. Isso significa, então, que essa é uma exigência do mercado para todos, não tem uma cultura ou outra que precise se adequar mais rapidamente, é uma realidade para o agronegócio brasileiro, é isso? É uma realidade para o agronegócio, exatamente, esse é o contexto, né? Agora, recentemente, na COP26, né, a gente viu aí alguns compromissos sendo firmados, né? Dentre eles um compromisso de todos os países de zerar o desmatamento até 2030, né? Temos uma outra questão que é diminuir a emissão de gás metano, né? Principalmente pelo contexto da indústria, mas que em algum momento vai ser refletido no agro também. Um outro compromisso que é a redução do uso de carvão dentro do processo de geração de energia. E o agro tem um papel importante porque o quarto ponto de discussão é exatamente a regulamentação da política de carbono. E o agro tem um papel fundamental no sequestro de carbono. ok? Porque as culturas, de maneira geral, elas precisam sequestrar esse carbono e quando você está produzindo cana, está produzindo soja, você está produzindo milho, diretamente você está sequestrando carbono e você está contribuindo de maneira efetiva dentro desse processo. Então, como eu disse, é um assunto extremamente relevante para todo o setor do agro e o produtor tem que começar a desempenhar consciência de quanto que ele contribui dentro desse processo. E o mais importante depois, a gente precisa rentabilizar esse processo, monetizar, né? É o termo que se utiliza para essa dinâmica de sequestro de carbono.
E Luiz, quando a gente fala com o produtor, né, diretamente com o produtor, a gente sabe que o mercado pediu, o Brasil ele é potência em produzir, ele vai atender essas exigências pedidas pelo mercado externo, mas e quando chega no campo, com quem está de fato ali, como é que tem sido essa troca? Eu imagino que esse é um papel fundamental das cooperativas, é isso mesmo? É isso mesmo, logicamente que todo o processo de ESG é um processo cultural, né? Então alguns colegas já citaram isso durante as apresentações, é um processo de adequação de cultura. O produtor vai passar por isso também, né? Agora, o que a gente precisa entender aqui no Brasil é o seguinte, a gente sempre tratou de dividir o mundo em hemisfério norte e hemisfério sul, né? A gente tem que mudar essa visão, a gente tem que dividir o mundo em ocidente e oriente. Nós temos 6,8 bilhões de pessoas no Oriente e nós temos 1 bilhão de pessoas no Ocidente. E o Ocidente é que tem a grande responsabilidade de produzir comida para esse outro lado, que é o lado Oriente, que não tem área de produção, que não tem uma dinâmica efetiva para suportar a quantidade de alimento que tem que ser produzida. Então o produtor ele precisa entender a sua relevância dentro desse papel como principal fornecedor de comida para o lado oriental, o produtor que está aqui no Ocidente, e tem que fazer isso dentro de uma dinâmica de sustentabilidade, porque esse público que está lá, ele quer comprar comida aqui do Brasil, por exemplo, mas ele quer comprar uma comida onde ele tenha rastreabilidade, onde ele entenda onde ela foi produzida, com que contexto do âmbito ambiental ela foi produzida. Então tem toda uma situação que nós temos que nos adequar e temos capacidade para demonstrar isso para o mundo de maneira efetiva. Já que o senhor trouxe essa pauta de que é uma questão cultural, a gente pode afirmar que essa mudança de mercado vem com as novas gerações. Eu vi que vocês comentaram isso no painel também. A Millennium, geração Z, é justamente esse pessoal que está trazendo essa mudança de padrão? É exatamente onde está o grande desafio, né? É entender como que essas novas gerações funcionam, mas principalmente porque elas estão 100% conectadas a um propósito. Então, o primeiro passo para a gente mudar esse ambiente cultural e engajar essas novas gerações é começar a falar de propósito e mostrar qual é o propósito que eu tenho como organização cooperativa, como indústria, como produtor, dentro da dinâmica de ofertar o que a gente oferta para o mundo. Então esse é o ponto mais importante. Se a gente conseguir fazer uma comunicação efetiva do propósito e conectar esse propósito com os anseios e o desejo dessa nova geração, a gente vai fazer um match bem legal. Obrigada, Luiz. Portanto, nós estivemos aqui com o Luiz Fernando Smith. O Luiz falou para a gente a importância da pauta ESG, um assunto em pauta também para o agronegócio. É realidade, cooperativa precisa estar atento a esse assunto e passar para o produtor. A gente precisa começar a entender essa nova forma de distribuir a nossa produção mundo afora, como o Brasil já vem fazendo, mas agora a gente precisa também estar ligado nas questões ambientais, de governança e tudo mais. Vou ficando por aqui, mas não sai daí, nossa programação continue. Já já o Ené tá de volta.